Vamos com entrevistas? Vamos com entrevista, sim, porque a gente recebe aqui no estúdio do Portal RDC o Alexandre Eberle Alves, que é consultor de treinamento e desenvolvimento em segurança do trabalho. Boa tarde, Alexandre. Muito obrigada por participar com a gente. Boa tarde, Yasmin. Boa tarde, Cláudio. Muito obrigado pela oportunidade. A gente sempre que vem falar de segurança do trabalho, seja em que ambiente for, a gente sabe que a gente está acessando alguém e esse alguém, ouvindo essa informação, pode estar tomando uma decisão que vai evitar um acidente, que vai evitar uma doença laboral, que vai evitar um desgaste, porque a gente sabe que, falando de segurança do trabalho, sempre que nós temos uma situação crítica, isso pode ser algo muito doloroso. Aprender na dor, segurança do trabalho é muito ruim. Então que a gente possa, em oportunidades como essa, conversando com vocês, conversando com a nossa audiência, eu falo muito isso, né? Já estamos aí há 8 anos, mais ou menos, ministrando disciplina de segurança do trabalho na engenharia, ministrando aula em cursos de especialização de engenharia de segurança do trabalho. Eu gosto muito de reforçar isso e eu uso uma metáfora que eu gosto muito, né? Uma forma da gente pensar que quando nós estamos com a rádio da segurança sintonizada, a gente escuta informações que podem evitar que a gente se machuque. Então esse é um ponto, agradeço muito a oportunidade e como eu falo nas aulas, e agora falando aqui para o público da RDC TV, se a gente conseguir aprender e conseguir tomar decisões em prol da segurança, a gente evita realmente coisas lamentáveis, né, na nossa vida, na nossa vida laboral, na nossa vida pessoal, enfim, né? Com certeza. E vamos falar um pouquinho sobre segurança do trabalho em época de home office. O que tu percebeu, Alexandre, que mudou assim nesse último ano, dá para dizer assim, que as pessoas começaram aí a ter que trabalhar em casa? Bacana. Yasmin, esse tema ele é fantástico, né? Eu tenho estudado, tenho acompanhado. Quando a gente fala das nossas empresas, a gente tem lá um procedimento, dependendo do tamanho da empresa, tem um SESMIT, tem uma área de segurança, tem um engenheiro, tem um técnico, a gente tem uma área preocupada com isso para nós, que nos dá lá os equipamentos de proteção, nos fornece os equipamentos, os procedimentos, enfim. Quando a gente vai para nossas casas, a gente começa a ter muito mais autonomia de fazer do nosso jeito. Então a gente pode pegar aquele computador, ficar montado nele, daqui a pouco a minha posição ergonômica já não é mais a mesma, já não é a ideal, a mesa que a empresa me dava, ela me propiciava ficar numa posição agradável. Agora eu começo a depender muito mais de mim, porque eu não tenho mais o colega do lado, eu já não tenho o SESMIT me observando, meu gestor está longe de mim, começa a ficar muito mais importante, aí um outro ponto que a gente conversa e está dentro da nossa conversa daqui, a questão da cultura e dos valores. A cultura de segurança que nós precisamos ter, cada um de nós precisa melhorar, e falando de valores, né? E aí, entrando na questão, eu uso muito o exemplo da propina, né? O que faz eu aceitar ou não uma propina? São os meus valores, é aquilo que eu tenho, que cresceu comigo, que no decorrer da minha formação, das minhas experiências, me fez eu ter uma programação mental, a gente poderia chamar assim. Isso está internalizado. Se alguém me oferta uma propina, eu aceito ou não, dependendo dos meus valores. E aí eu entro nesse ponto, que é importante agora. Segurança para mim é um valor? Se é um valor, eu vou estar, se eu estiver no meu escritório, se eu estiver na minha indústria ou se eu estiver na minha casa, eu vou ter o mesmo cuidado e as minhas tomadas de decisão em cima daquela situação vão ser sempre em prol da segurança. Que maravilha. Inclusive, Alexandre, você está ministrando aí um curso sobre isso na Unicinos? Exatamente, Cláudio, exatamente. A gente apresentou um projeto, já vinha conversando com o pessoal da Unicinos, o projeto foi aprovado, as matrículas estão abertas, então a gente vai falar sobre isso. É um curso de 8 horas, vão ser segundas e quartas, né? São 2 segundas-feiras e 2 quartas, 2 horas cada dia, período da noite, online. Então, realmente, para quem tiver interesse no tema, nós vamos estar falando sobre segurança psicológica, segurança do trabalho em tempos de pandemia, abordando basicamente esses temas que a gente está falando aqui agora. A questão psicológica eu fiquei curioso para saber, porque a questão psicológica é extremamente importante. Eu acho que a gente nunca viu ali, Alexandre, fora da pandemia,
a questão, né, da saúde mental das pessoas ali envolvidas com o trabalho. A gente seguido aqui fala com a Jo Lima, como, por exemplo, estabelecer horários de trabalho, como os gestores também. De repente, um simples telefonema de um gestor, porque eu acho que a segurança do trabalho vale exatamente também para a questão mental. Um simples telefonema fora de horário, de noite, onde a pessoa, o funcionário não vai poder, o colaborador não vai poder resolver, mas aquilo vai impactar, já vai tirar o sono dele, já estragou já a noite do sujeito, no outro dia para trabalhar de novo, já acorda cansado, atucanado. Também tem essa coisa psicológica do trabalho, né? Sem dúvida que sim, Cláudio. A gente está falando de pandemia, a gente está passando por grandes mudanças. Quando a gente fala daquele gestor centralizador, quando a gente fala desse cara que estava em cima de ti o tempo todo, como que ele faz isso online? E aí entra o ponto que você trouxeste. Online, daqui a pouco ele está mandando uma mensagem a todo momento, ele está checando se tu está respondendo o e-mail naquele momento, ele está te ligando, ele está olhando se tu está na frente da máquina. Claro que isso tudo vai gerando um desgaste, vai gerando um estresse, e aí entra, tem várias teorias aí, tem várias coisas que nós poderíamos abordar, infelizmente o nosso tempo aqui é curto, mas tem a questão do estresse que é bom e do estresse que é ruim, quando a gente fala de segurança também. Nós temos o eu-estresse e o desestresse. O eu-estresse é um estresse bom, ele nos motiva, ele nos coloca a trabalhar. Né? Nos deixa ligado. Nos deixa ligado. E quando a gente consegue passar por ele e vencer, isso dá uma sensação boa. Aí a gente vai para o outro lado. A diferença entre o veneno e o remédio é a dose, né? Quando a gente ultrapassa este ponto da dose, aquilo que era bom, aquela excitação, aquele estresse que gerava para mim uma boa força, que gerava para mim uma boa ida para frente, que me impulsionava, daqui a pouco ele vai me jogar para trás e ele vai começar a fazer com que eu já não tenha mais um bom desempenho e eventualmente até num limite chegar numa doença ocupacional chamada de burnout, reconhecida como doença do trabalho. E aí acontece, né, que daí não é mais um home office, dá para dizer que é um trabalho confinado. A pessoa tem aí à disposição a tecnologia, mas acaba não conseguindo impor limites, né? Sem dúvida, Yasmin. Eu acho que esse é o nosso grande desafio. É isso que nós estamos vivendo neste momento. A gente tem muito para aprender com esta pandemia, até porque a gente está falando de momento de pandemia. Só que nós temos que pensar o seguinte: a pandemia vai passar, mas tem coisas que vieram para ficar. Este tipo de trabalho, não temos dúvida, eu tenho certeza, todos nós que estamos aqui, quem está nos ouvindo, não vai retroceder ao estágio que estávamos antes. É verdade. Então, quando a gente fala de segurança do trabalho dentro de casa, isso começa a ser um tema que eu não tenho a menor dúvida que vai ter que ser cada vez mais abordado. E aí eu volto para o ponto que é o meu ponto de trabalho, que é o que eu gosto e que é o que eu amo. Realmente a gente conseguir trabalhar e criar gatilhos mentais nas pessoas e criar a segurança como um valor. Eu reforço muito isso, né? O exemplo que eu dei do aceitar ou não uma propina está dentro do valor. Se para mim segurança é um valor, não interessa se eu vou estar na planta, se eu vou estar na minha empresa, se eu vou estar no meu comércio, enfim, ou se eu vou estar em casa. Eu vou estar trabalhando com segurança. É verdade. E é muito importante essas dicas, porque trabalhar em casa, você colocou um ponto muito importante. Quando você está no trabalho, geralmente tem toda a situação do trabalho voltada ali para você ter uma cadeira boa, uma altura da mesa, né? Aquele tempo para você descansar e tal. E às vezes em casa você não tem isso e acaba botando a segurança que era lhe colocada ali de uma maneira, né, auxiliada. Agora você tem que pensar na segurança por si só, né, em casa. O que reforça, o conceito, né? Sem dúvida, Cláudio, o que reforça muito a importância também, e aí vou, claro, puxar pro meu chão, né, o treinamento. Porque quando nós não temos, e a nossa média do nosso público, vamos dizer assim, da nossa força de trabalho, ela não tem a segurança como uma das premissas ou como um dos valores. Então, quando você está trazendo isso, que ele vai ter que trabalhar de casa, em casa, e ele vai ser o seu gestor, e ele vai ser o seu, entre aspas, SESMIT, ele vai estar cuidando dele mesmo, a gente começa a ter que ter esta situação muito mais bem enraizada, porque as pessoas precisam estar cuidando delas mesmas. E o interessante é que muitas vezes isso vai demorar um tempo para acontecer. Vamos falar da postura, você citou, né, a questão da postura. Sim.
quando nós estamos em casa, quanto tempo vai demorar para eu ter aquele meu problema de coluna enquanto eu estou trabalhando com o meu computador assim? Isso vai demorar um tempo, não é instantâneo. Eu não vou trabalhar hoje 2 horas assim e já vou ter um problema. A gente está falando de pandemia. Inicialmente alguns meses, já estamos há mais de 1 ano. Eventualmente nós vamos viver 2, 3 anos e aí esquece a pandemia. Este formato de trabalho que veio para ficar vai poder passar por 10 anos. Imagina o que pode acontecer de estrago numa questão laboral, de má postura. Estou falando de coisa simples. Nem estou falando, Cláudia, aqui em coisas do tipo o cuidado que a gente tem que ter, por exemplo, na nossa casa, se a gente liga um fogão e entra numa reunião. Pois é. É verdade. Não, eu já vi gente, Alexandre, que, por exemplo, embaixo do computador, ele começou a ligar um monte de coisa em home office. Fios, né? Fios, meteu o pé num fio, tomou um choque. Olha, uma coisa que a gente era simples, assim, ninguém dava bola. A pessoa começou a ligar, daí uma webcam, começou a ligar mais um notebook, começou a ligar não sei o quê. Aí ligou o celular para carregar, aí ligou o rabo quente para o chimarrão junto. Quando viu, tinha um maranhado de fio, deu um chute, deu um curto-circuito, tomou um choque. Ainda bem que não foi nada demais. Sabe, Cláudio, que eu costumo dizer o seguinte, que nós somos muito sortudos, né? Nós somos muito sortudos. O anjo da guarda... Porque o anjo da guarda, ele está sempre ali, está sempre presente. Porque, embora nossos números de acidentes, quando a gente olha, eles são assustadores e são mesmo, né? Eles poderiam ser muito maiores. Tive uma coisa engraçada hoje pela manhã, um ex-aluno, né, me mandou uma mensagem, né? Interessante porque a gente vai criando essa relação, e ele me mandou um WhatsApp: professor, olha o que eu estou vendo aqui no centro, não me lembro se era Gravataí, agora eu não lembro, mas enfim, uma cidade aqui da região metropolitana. Professor, olha o que eu estou vendo me mandou o vídeo, olha o que eu estou vendo nesse exato momento aqui. E era uma tragédia anunciada. Por sorte não aconteceu nada, mas era um descarregamento de carga, nem isolamento de área foi feito. Então, se tivesse qualquer queda, o pessoal da população estava passando ali por baixo. Perigo. E, então, assim, tu olha, mas aí o professor orgulhoso, né? Fiquei muito contente, porque eu vi o aluno. Se ele vai trabalhar numa empresa dessa, já não deixa isso acontecer. Ele está linkado, né, na rádio de segurança, que é o que eu falo, né? Ele está ouvindo a rádio, porque aqui nós temos várias informações chegando, mas a gente só decodifica aquela frequência que a gente está sintonizado. E eu costumo dizer que quando a gente sintoniza na rádio da segurança, a gente ouve a informação. Aquele rapaz passou por ali, poderia ter passado reto e nem ter dado bola para aquela situação absurda que estava acontecendo. Claro, um rapaz que faz engenharia, já fez uma disciplina de segurança do trabalho, mas isso vale para qualquer pessoa. E é interessante, Alexandre, porque a segurança do trabalho, eu tenho feito trabalhos de cerimoniais aí na construção civil, no sindicato do STIC, fiz lá vários cerimoniais, e como tem se pensado, né, mais segurança do trabalho, e antes era uma coisa assim que não se dava muita bola. Hoje antes se falava em EPIs em obras, agora se vê que tem EPIs nos hospitais, EPIs, a máscara, que é uma simples máscara, é um equipamento de proteção individual, né? Sem dúvida. Cláudio, eu tô finalizando aí, eu tô com um projeto de um e-book, no qual eu falo sobre percepção de segurança, né? A forma de medir percepção de segurança das pessoas nas empresas. E aí, pegando justamente isso que você falou, quando a gente fala de segurança, que bom que isso está crescendo, que bom, porque quando a gente pega o histórico disso, como é que funcionava, né? Vamos pensar numa indústria que fica mais fácil. Eu tinha lá necessidade de produção, eu atrelava aí só volume. Depois eu comecei a ver que só volume não adiantava, porque se minhas peças estivessem defeituosas, eu tinha que ter qualidade. Aí eu entro no conceito de produtividade. Depois eu começo a ver o seguinte: só produzir e com produtividade, volume e qualidade também não me adianta, porque eu tenho a questão custo que me garante estar no mercado. Se eu não tenho custo, eu não consigo estar no mercado. E eu tenho dito muito que, por uma questão de sustentabilidade, as empresas precisam, quem ainda não está alinhado com isso, precisa entrar no entendimento e na importância da segurança. Por N razões. A primeira delas, alguém se machucar, alguém ser amputado, alguém morrer, a gente precisa fazer todo o esforço possível para que isso não aconteça. Mas vamos além. Além disso, a gente precisa ter claro que a empresa só vai se manter viva se ela fizer isso. Às vezes eu ouço as pessoas dizendo: bah, professor, mas tem uma questão de tempo. Vamos pegar o exemplo da construção civil que você trouxe, Cláudio. E se o acidente acontecer?
Vamos passar a pior parte. Alguém machucou, alguém está no hospital, ou alguém eventualmente até morreu. Sim. Mas vamos passar essa parte, porque essa parte é a mais triste e a mais dura em termos de segurança do trabalho. Vamos falar somente do que vem depois. A obra será embargada. E a sua pressa? E aí? Fica? É verdade. É verdade. Então é uma questão realmente para quem acha. Outra coisa, achar que investir também em segurança é custo, né? Na verdade é investimento, né? Bom, aí a gente entra num ponto, Cláudio, também que esse debate tá bom e pode ir longe, né? Porque o que acontece? São temas que realmente sempre vêm à tona, sempre vêm à baile, né? Quando a gente conversa sobre isso. Custo. Vamos pensar o seguinte, e de novo, como eu falo nas minhas aulas, né? Vamos passar a parte pior. Alguém morreu, alguém ficou doente, alguém teve uma amputação. Vamos passar isso. Se a gente passar, a gente nem segue, porque isso é triste demais. Então a gente nem seguiria. Vamos seguir daqui. Sim. Qual é o custo de uma morte? E eu não estou falando do custo psicológico, porque esse não tem preço. Mas tem um preço que vem depois, que é altíssimo. Que esse preço, ele está atrelado ao tempo de pessoas envolvidas. De novo, eu não estou falando do preço da morte, porque esse é imensurável. Mas o que vem depois, eu vou ter um custo de uma ação civil, grana, eu vou ter um custo de uma ação penal, um CPF. Se a pessoa não cumpriu os procedimentos, o empregador, que era o responsável por dar o treinamento, por fornecer os EPIs, por exigir o uso dos EPIs, este cara, se comprovado, obviamente, ele tem todo um trâmite, enfim, né? Nem sempre o empregador, e é importante a gente reforçar, né? Isso é importante, porque há uma tendência da gente sempre direcionar isso, não, a culpa é sempre do empregador. Não, nem sempre é uma verdade. Mas quando for, vem um desgaste muito grande e um custo extremamente alto. Financeiramente, inclusive. Então não é gasto, preste atenção. Olha, Alexandre, dá para conversar. É investimento, né? É investimento na vida. Te tirando, ninguém está falando aqui, a gente começou, o Alexandre começou falando pelo pior, né? Que aí não tem como medir, mas para que isso não aconteça, aí você vai estar investindo, né? Inclusive no seu próprio, se você acha, então não se preocupa com o outro ali, né? Não tem problema, então se preocupe então já com o seu lucro, o seu investimento da sua empresa. Renderia a conversa, né? A tarde inteira. Não, com certeza. Onde o pessoal pode te encontrar, Alexandre? Sim, obrigado, Yasmin. Eu tenho colocado alguns conteúdos nas redes sociais, então pode me encontrar no LinkedIn, né? Alexandre Eberli Alves no LinkedIn. Eu estou também no Instagram como Alexandre Eberli, tudo junto, Alexandre Eberli no Instagram, e no Facebook também estou lá como Alexandre Eberli ST, o ST final de segurança do trabalho. Então eu tenho divulgado materiais, eu tenho colocado conteúdo e estou divulgando obviamente o meu trabalho em cima deste tema, que venho de uma escola, e aí algumas coisas que eu falei aqui, né? Ela vem de uma escola, já trabalhei na indústria automotiva como responsável pela área de segurança, saúde, segurança, meio ambiente, mas a minha grande escola realmente foi o setor elétrico. E aí um ponto que é interessante, a forma que eu digo é sempre a mesma, então algumas pessoas que eu sei que estão assistindo já ouviram, principalmente meus alunos. A formação de um eletricista da rede de distribuição, ela tem um grau de criticidade tão alto que após a gente terminar essa formação e dizer assim, este cara está pronto, ele pega uma caminhonete, pega uma escada, encosta num poste, sobe e coloca a mão na rede. Então essa escola, para mim, foi uma escola muito importante, porque ali a gente percebe o seguinte, não somente o procedimento, mas o comportamento. Isso é extremamente importante de entendimento da segurança do trabalho. Eu demorei um tempo para entender isso, porque o engenheiro, de uma forma inicial, ele sempre entende que o procedimento por si só e o equipamento por si só, ele resolveria o problema. E eu não estou aqui desqualificando a importância do procedimento e do equipamento, tá, pessoal? É importante eu reforçar isso. Mas eu vou dar um exemplo que clareia. Quando a gente fala de estrada, se eu conheço o limite daquela estrada, eu tenho o conhecimento técnico, 80 km por hora, 100 km por hora, este é o meu conhecimento técnico. O que vai garantir se eu vou ou não ultrapassar aquela velocidade é o meu comportamento, não é o conhecimento técnico. Sensacional. Fiquei curioso também, só para encerrar. Infelizmente o tempo é curto, Alexandre. O curso para o pessoal que quer participar. Ótimo, ótimo. No site da Unicinos, então,
vocês podem procurar lá, né? O curso é sobre segurança psicológica, segurança do trabalho em tempos de pandemia. A gente vai abordar vários tópicos, vai fazer várias reflexões, vamos conversar muito sobre esse tema e vai ser um prazer, se quem tiver interesse, estar comigo lá no curso. E eu queria aproveitar essa oportunidade também, Cláudio e Yasmin, falar que no dia 8 eu vou estar fazendo uma live junto com uma psicóloga também, que tem mestrado na área de neurociência, e nós vamos estar conversando. Então, quem puder me seguir nas redes sociais, e aí particularmente falando do Instagram, eu e essa psicóloga vamos estar conversando sobre segurança psicológica. A Aline Dota, né, uma colega, uma amiga que tem grande experiência e grande conhecimento, e nós vamos estar debatendo esse tema alguns dias antes do curso também. Sensacional. Alexandre, muito obrigado pela participação. Se você perdeu, se conectou agora, perdeu a nossa entrevista, também pode entrar lá nas nossas redes sociais e conferir a entrevista completa com Alexandre Eberli Alves, consultor de treinamento e desenvolvimento em segurança do trabalho. Muito obrigado, viu, Alexandre? Eu que agradeço, Cláudio, Yasmin, obrigado pela oportunidade. Como eu sempre digo, a gente não sabe quem a gente acessou, mas falando de aula e falando de uma oportunidade como essa, a gente espera que tenha acessado alguém e talvez esteja terminando a possibilidade de um acidente acontecer pela informação que a gente conseguiu passar. Com certeza. Obrigado mais uma vez, até a próxima. Eu que agradeço. Valeu. Que bacana, hein? Gostei muito desse papo. Quem é que não gosta de ter segurança, né? Segurança no trabalho, segurança na vida. Então, o conceito de segurança tem que estar realmente, como o Alexandre falou, na vida das pessoas cada vez mais.